Olá a todos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual nós estudamos os livros da coleção Fonte Viva. Atualmente nós estamos com o livro Pão Nosso. E nesses estudos a gente faz um estudo de um dos capítulos desses livros. Começamos com o livro Fonte Viva, esse é o nosso segundo livro. E a gente faz o estudo de um dos capítulos e tece breves comentários que possam nos enriquecer, nos ajudar a encontrar recursos para a nossa caminhada espiritual, de desenvolvimento espiritual, e que a gente possa sempre estar buscando a nossa referência em Deus, no Evangelho do Cristo, para nos auxiliar na nossa caminhada diária, na nossa caminhada terrena, que tem como propósito de fazer com que nos desenvolvamos enquanto seres espirituais, tendo a consciência que somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, vivendo uma experiência na materialidade. Independente da vertente religiosa que possamos seguir, a nossa vida não se dará aqui eternamente, né? Nós seremos eternos enquanto espíritos. E é necessário que a gente tenha essa compreensão de que esse momento nosso aqui na vida terrena, né, esse momento nosso na materialidade, ele tem como único propósito de nos desenvolvermos, de nos fazermos crescer, de nos fortalecer para que a nossa vida espiritual seja plena, para que a nossa vida espiritual ela nos encaminhe para cada vez mais próximos do Pai. Então que não nos apeguemos neste momento em que estamos aqui, que usemos este momento nosso na materialidade como uma oportunidade de nos fazermos melhores, de nos fortalecermos e de podermos contribuir com esse mundo de forma como tanto desejamos, né, de construir um mundo melhor para todos nós. O nosso capítulo de hoje, ele tem como título A Posse do Reino. É o capítulo de número 159, como eu já disse, do livro Pão Nosso. Então vamos ao nosso estudo de hoje. A posse do reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Essa passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, a preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências ao preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço da orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificarão por meio de justos testemunhos. Isso não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza.
É um capítulo que nos traz uma mensagem muito direta, né? E que muitas vezes a gente acaba provocando pensamentos que nos fazem imaginar que nós estamos num mundo em que o sofrimento é uma constante, que a gente não pode construir a nossa felicidade, que a dor vai ser permanente em cada uma das jornadas que nós temos por aqui, né? E nos esquecemos que para conquistar o reino dos céus, né, como nos diz o título, né, a posse do reino. A posse do reino, ela só se dá através de muita luta, de muita caminhada. E sempre, através de uma caminhada, a gente vai encontrar os obstáculos diante de nós, né? E eles têm o propósito justamente de nos fazer evoluir, de nos fazer crescer, né? Toda dor nos gera desconforto. Somente o desconforto nos faz sair de um ponto onde nós estamos para um ponto onde nós desejamos chegar, que nós alcançaremos mais conforto ainda, que nós alcançaremos, que nós sairemos daquela dor. E esse capítulo ele nos fala muito disso, né? Quantas vezes nós queremos fugir dessas dores, né? Nos rezando, enfim, cultuando as mais variadas formas de tentar fugir dessas dores, né? E aqui o texto nos fala assim: não será, no entanto, a preço de muitas missas, de muitos hinos, de muitas sessões psíquicas, que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. Ele precisa vivenciar cada uma daquelas experiências para se destituir daquele peso que ele tem, dos vícios, dos caprichos que nós construímos em nossas vidas, né? Dos nossos pesos espirituais. E a gente precisa se depurar disso, a gente precisa se limpar disso, né? E aí nos aparecem uma série de promessas na nossa jornada, uma série de aventuras que nos falam, né? Não, você pode se destituir dessas dores, vem até mim, né? Faça esse sacrifício, faça aquilo. Mas é preciso que a gente enxergue o Evangelho como uma ferramenta de crescimento. Os ensinamentos do Cristo, eles não têm outro propósito senão nos mostrar que é possível que nós alcancemos o reino dos céus, que nós alcancemos a salvação, que nós alcancemos aquele conforto tão desejado, mas que muitas vezes ainda não compreendemos, através do nosso esforço, através da nossa superação, sempre tendo a consciência que nós estamos nos depurando, que nós estamos nos purificando através dos ensinamentos dele, né? Quais são os ensinamentos dele? A gente pode resumir claramente, né, em uma única frase, né? Todos os ensinamentos do Cristo se resumem em uma única frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E lembrando que para amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos amar, aprender a nos amar principalmente, né? Porque senão nós não saberemos o que é o verdadeiro amor. E para amar o próximo como a nós mesmos, a gente precisa se destituir do egoísmo. Então, quando a gente enxerga o irmão, nosso próximo, como um irmão realmente, como uma pessoa tão merecedora, tão digna quanto nós mesmos, nós nos destituímos do nosso maior mal, que é o egoísmo, pensar em somente nós mesmos. E aí, nós tendo essa consciência, não quer dizer que a gente não vai enxergar uma caminhada leve. A gente vai precisar, para se destituir desse egoísmo, a gente vai precisar se libertar de inúmeras amarras. E aí se encontram as nossas dores, os nossos caprichos, que muitas vezes nós colocamos o nosso ego, o nosso eu, acima dos que estão à nossa volta, né? Eu mereço mais, eu preciso ser valorizado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso que aquela pessoa me ame, eu preciso que aquela pessoa enxergue o valor que eu tenho, eu preciso ser reconhecido financeiramente por aquele esforço que eu estou fazendo, eu preciso daquela posse, eu preciso daquela companhia, eu preciso de tudo aquilo que me satisfaz. Mas a satisfação verdadeira não está naquilo que a gente recebe de fora, mas está daquilo que a gente cultiva aqui dentro de nós, né? O Espiritismo ele vem nos mostrar a nossa responsabilidade na construção da nossa caminhada, a nossa responsabilidade na construção do nosso bem-estar, da construção do nosso crescimento. Então precisamos sim tomar consciência de tudo aquilo que
geramos à nossa volta, que construímos à nossa volta, que cultivamos à nossa volta, e entender se aquilo nos traz paz, se aquilo contribui com a nossa caminhada, se aquilo contribui com o nosso crescimento e com o envolvimento de todos aqueles que estão à nossa volta, ou se aquilo só está alimentando o nosso ego, e é onde reside a maior parte do nosso sofrimento. Porque deixamos de enxergar o que está dentro de nós, todos aqueles recursos que nós já temos na nossa caminhada, e começamos a enxergar aquilo que está à nossa volta e que muitas vezes não nos acrescenta, não detemos a posse daquilo, nem deveríamos nos esforçar para tentar deter a posse daquilo, mas acabamos tão focados nisso que perdemos oportunidades maravilhosas, né? E que perdemos o ritmo da nossa caminhada. Então, que a gente se volte para dentro, enxergue dentro de nós os recursos que nós já temos, e tendo a consciência que a nossa caminhada, ela não é fácil, né? Ela depende de muito esforço, mas Deus já nos proporcionou tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada. Aqui o texto nos fala novamente, né? Entender, né, que essa jornada tem as suas dificuldades, sim, isso não é acidental. É medida lógica e necessária compreender isso, né? E aí eu vou lá para o finalzinho, né? Personalidade sem luta na luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho, o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Então, que reconhecemos que todos esses obstáculos, eles não têm senão outro propósito em reconhecer a nossa grandeza enquanto seres espirituais. Que podemos sim alcançar aquilo que tanto desejamos, mas que tenhamos no Evangelho do Cristo o nosso norte, né? Para que a nossa caminhada seja mais leve e que a gente enxergue as verdadeiras conquistas como reforços e que a gente possa dar passos cada vez maiores, né? Que a nossa progressão seja cada vez maior e mais consciente, que a gente não fique perdido diante dos caprichos que a terra nos oferece, que a materialidade nos oferece. Que a gente valorize sim tudo aquilo que caminha conosco, tudo aquilo que levamos conosco, mas que é necessário enxergar que vamos muito além desse mundo, desse plano no qual estamos inseridos hoje, né? Que nós estamos aqui para crescermos enquanto espíritos. E nós já temos todos os recursos. Cabe a nós aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, lembrando que para poder amar alguém é preciso amar primeiro a si próprio, sem o egoísmo, mas compreendemos que estamos todos no mesmo barco, juntos na mesma caminhada. Um grande abraço a todos, agradecemos a todos aqueles que nos acompanham, pedimos que compartilhem os nossos vídeos, caso eles os sensibilizem, divulguem a mensagem, né, que nós pretendemos levar a todos vocês, para que realmente possamos caminhar de forma cada vez mais consistente, enxergando aquilo que realmente nos importa e que realmente nos trará a verdadeira felicidade. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.